Boa tarde, galerinha, vamos começar mais um vídeo, tá? Agora nós vamos falar sobre exercícios de campo elétrico. Nós já vimos o princípio da eletrostática, tá? Logo em seguida nós vimos nossa famosa lei de Coulomb, vimos as aplicações do campo elétrico uniforme, e agora nós vamos colocar em prática, tá? Alguns exercícios relacionados ao campo elétrico, tudo bem? Então vamos começar pelo primeiro. Então a carga elétrica mais Q menos Q e mais 2Q estão dispostas no círculo de raio R, conforme representado na figura abaixo. Com base nos dados da figura, é correto afirmar que o campo elétrico resultante no ponto situado no centro do círculo está representado pelo vetor. Então vamos lá, primeira coisa que a gente precisa: o centro do círculo é onde está localizada a minha carga de prova, tá? O que é a carga de prova, Wanderson? Então a carga de prova é aquela carga que é colocada naquele ponto para que possamos saber qual o valor do campo elétrico naquele local. Tudo bem? Então vamos lá. Então nós temos aqui três cargas, tá, que são geradoras, uma mais Q, uma menos Q e uma 2Q. Façamos a seguinte situação. Vamos fazer a primeira carga, tá? Mais Q. Nós sabemos que essa carga ela é positiva, então o campo elétrico dela entra ou sai? Sai, exatamente. Em relação ao ponto P, olha o que vai ser gerado. Vai ser gerado esse campo elétrico. Então eu vou chamar aqui de E1, tá? Então aqui é Q1, aqui é Q2 e aqui eu vou chamar de Q3, tá? Só que para que possamos ver qual é a resultante aqui. Peguei o segundo caso e o segundo caso me diz que aqui é o que? Menos Q. Se é menos Q, o que acontece? O campo entra ou sai? Exatamente, o campo entra. Então tá aqui, apontando para cá. Então nós temos o E2 aqui. Tudo bem? Logo em seguida, nós vamos pegar a terceira carga. Quem é a terceira carga? A terceira carga é essa que vale mais 2Q. Então o campo elétrico dela, tá, é saindo por ela positivo, então ela vai vir, ó, para cá. Tudo bem? Então daqui. Reparem que a carga, né, o campo elétrico gerado pela carga 2Q é maior do que a carga gerada pelo Q1. Conseguiram perceber isso? Então façamos a seguinte situação. Eu tenho E3, E1 e E2. Vou colocar aqui, ó. E3, né? Ela é maior, né? O campo elétrico E3 ele é maior do que o campo E1, que vai me gerar, ó, vetorialmente esse campo para cima. Tudo bem? Pensa no seguinte: se aqui é 2Q e para baixo eu tenho Q, quando eu fizer 2Q menos Q, quem ganha? 2Q. Enquanto 1Q. Então o campo elétrico é para cima. Tá? Isso na direção vertical. Na direção horizontal, qual é o único resultante, Wanderson? É 2. Exatamente. Tá aqui. Ou seja, qual é a resultante desses dois? Tá aqui. Esse é o campo resultante, que no caso aqui é representado por E2. Tá? Então, letra B. Tudo bem? Próximo. Gente, prestar atenção, muita atenção nessa segunda questão, tá? Ela tem uma pegadinha aqui, um mistériozinho que eu vou desvendar para vocês. Prestem bastante atenção, porque essas pegadinhas, nossa, pegam vocês direto. Então vamos lá. A luz é uma onda eletromagnética, perfeito, isto é, a propagação, né, de uma perturbação dos campos elétricos e magnéticos locais. Bom, analisa as afirmações a seguir que estão relacionadas com as propriedades do campo elétrico que nós já vimos, tá? Só vocês olharem lá no vídeo passado falando sobre o campo elétrico, tá? A maioria das informações que estão aqui vocês vão poder verificar lá. O vetor campo elétrico é tangente à linha de força? Sim, tá? Primeira, ok.
Alternativa 2 aqui. Um campo elétrico uniforme se caracteriza por ter as linhas de forças paralelas igualmente espaçadas? Exatamente, tá? No final do vídeo, que nós falamos de campo elétrico uniforme, nós vamos caracterizar como um campo elétrico uniforme uma certa região entre essas linhas de força, em que naquela região as linhas de força são paralelas e elas são igualmente espaçadas, tá? Lembrando que quanto mais espaçada, menor é o campo, quanto menos espaçada, maior é o campo. Tudo bem? Então, se eu tenho uma região em que essas linhas de força são paralelas e são igualmente espaçadas, então eu vou dizer que naquele local o campo elétrico é uniforme, tá? O grande problema aqui é a alternativa, 3. O número de linhas de força por unidade de volume de um campo elétrico é proporcional à quantidade de cargas do corpo? Primeira coisa. O primeiro problema está aqui, na palavra volume. E logo em seguida, está aqui, inversamente proporcional, e aqui a palavra não é essa, tá? Vamos pensar o seguinte. Quando a gente tem, o campo elétrico, nós já vimos que quanto mais próximo são as linhas de força, maior o meu campo elétrico. Quanto mais distante, menor o meu campo elétrico. Confere? Vamos pensar o seguinte. Se eu tenho uma situação, vou botar aqui, positivo, negativo, só para exemplificar, tá? Ó, o campo saindo, bonitinho, como nós já aprendemos. Aqui entrando, ó, tá vendo? Vocês já aprenderam isso, ó, saindo, bonitinho, como já aprendemos, tá? Então vamos lá. Quando ele fala que o número de linhas de força por unidade de volume, pensa o seguinte: quanto menos espaçada, ó, uma região que fosse assim, ó, o que aconteceria com o campo aqui? O campo aqui seria maior do que numa região assim, ó. Não é isso? Então, se eu chamar isso de E1 e isso de E2, eu posso garantir que E1 é maior do que E2. Não é isso? Então, o que a gente tem? Que quanto maior a concentração dessas linhas, ó, olha a palavra, concentração dessas linhas de campo, maior o meu campo. Só que, gente, voltando aqui, vamos fazer uma alusão. O que é concentração mesmo? Em química lá, quando a gente pega para estudar a concentração de uma substância, de uma reação lá, pega a concentração, como é que a gente faz? Concentração não é a mesma coisa que densidade? Não é isso? E o que é a densidade? Densidade, na verdade, não é massa sobre volume? Vê se não é isso. Não é? Então, quando a gente tem densidade, pensa comigo, essa massa, ela é diretamente proporcional. Agora, esse volume, ele é inversamente. Tudo bem? Então, o número de linha de força por unidade de volume de um campo é proporcional? Não. Tá? Se aqui fosse relativo a uma concentração, beleza. Se aqui fosse inversamente proporcional, tudo bem, tá? Mas essa daqui é uma pegadinha, tá? Prestem bastante atenção, bem capciosa essa daqui, tá? Mas conseguimos desvendar esse mistério. Próxima. A próxima é uma questãozinha bem simples, Só aplicar a fórmula bonitinho, pegou e saiu, não é isso? É ou não é? Vamos ver se realmente é isso aí, tá? Então eu tenho duas cargas pontuais Q1 e Q2, 3 vezes 10 a menos 6 e 6 vezes 10 a menos 6. Calma aí, vou tirando esse menos 6. Aqui, ó. Olha o microzinho aqui.
Vamos prestar atenção, hein? Nada de perder a questão por causa disso, hein? Então vamos lá. São colocados a uma distância de 1 metro. Opa, a distância é 1 metro, está de acordo com o sistema internacional? Tá. Por enquanto eu estou feliz, vamos continuar. Calcule a distância em metros em que Q1, né, entre a carga Q1 e a posição situada entre essas cargas, onde o campo elétrico é nulo. Tudo bem? Então vamos ver isso aqui. Então vamos lá. Peguei a carga Q1, coloquei minha carga Q1 aqui, bonitinha, coloquei minha carga Q2 aqui, ó, coisa bonita. Então vamos lá. Como os dois são, né, tem a carga cada um nas duas, cada as duas aqui elas são cargas geradoras. Se são cargas geradoras, elas vão, né, fazer vão emanar um campo elétrico, vão perturbar o meio em que estão alojados com campo elétrico. Nesse caso aqui, como ambas são positivas, né, o campo elétrico gerado por elas vão ter direções iguais, porém sentidos opostos. E aí, nesse momento, quando o módulo do campo elétrico for igual, tá, nos sentidos contrários, é que o campo elétrico naquele local vai ser zero. Tudo bem? Então vamos colocar para frente isso aqui. Não sei que distância está, mas eu vou colocar minha carga de prova aqui. Tudo bem? Minha carga Q1 está aqui, minha carga Q2 está aqui. Eu sei que essas cargas são colocadas a uma distância de 1 metro entre elas. Tudo bem? Então vamos fazer o seguinte. Eu sei que de Q1 a Q2 tem 1 metro. Vou fazer o seguinte. Entre Q1 e aonde está a minha carga de prova, eu vou chamar de X. Tudo bem? Se de Q1 a Q2 é 1 metro, então de P a Q2 eu vou chamar de 1 menos X. Confere? Tudo bem? Um exemplo. Se daqui até aqui, de Q1 a Q2 é 1 metro, se, por exemplo, de Q1 a P fosse 30 centímetros, tá? De P2, de P até Q2 seriam 70 centímetros que fariam, tá, jus a 1 metro. Tudo bem? Agora vamos calcular. O campo elétrico gerado por Q1, tá? Tá aqui, ó. É positivo, gera, ó, campo elétrico 1. O campo elétrico gerado por Q2 tá aqui, ó. É 2. Por quê? Ambos são cargas positivas. Tá? Então vamos lá. E2 tem que ser igual a E1. Eu vou fazer o seguinte, ó. Tá? Na mesma direção, porém em sentidos contrários. Então vamos calcular aqui. Ó. Quem é o meu E2? Né? E2 nós já temos que é igual a E1. Colocando aqui E2 é constante vezes carga 2 sobre a distância de Q2, tá, ó, até a carga P. 1 menos X ao quadrado. Isso é igual a E1. Quem é 1? K vezes carga 1 sobre qual é a distância da carga 1 a P? Ou seja, X ao quadrado. Vamos, posso simplificar logo? Claro, faça. Seja feliz. Quem é a carga Q2? Vamos substituir? Então é 6 vezes 10 a menos 6. Não esqueçam. 1 menos x ao quadrado. Isso é igual a Q1. Tá? Quem é Q1? Então Q1 é 3 vezes 10 a menos 6 sobre o meu x ao quadrado. Tá? Vandos, posso simplificar 10 a menos 6? Pode. Vandos, posso simplificar o 3 com 6? Deve. 3, aqui ficou 2. Ou seja, isso aqui vai ficar 2x ao quadrado igual a 1 menos x, isso ao quadrado. Abrindo isso aqui, tá? Vai ficar 1 menos 2x mais x ao quadrado. Isso vai me gerar uma equação do segundo grau que será x ao quadrado mais 2x menos 1 igual a zero. Tudo bem?
Então vamos aplicar a Bhaskara. Então, meu delta aqui é 2 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 1. Isso vai dar. Então isso vai dar, 2 a quarta não, 2 a quarta não. Agora sim, 2 ao quadrado. Então isso aqui vai ficar 4 com mais 4, 8. Então, minha expressão vai ser menos o b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Quando eu vier para cá, ó, menos b, isso fica menos 2, mais ou menos raiz de 8. Vamos fazer direto. 2 raiz de 2 sobre 2a. Tá? O que acontece? O valor negativo vai me importar, Wanderson? Não. Tá? Então vamos fazer só positivo. Como nós sabemos que 2 raiz de 2 é maior do que 2, então vai ficar 2 raiz de 2 menos 2 sobre 2. Aproximando isso aqui, então 2 raiz de 2, aproximadamente 2,8 menos 2 sobre 2, que isso é aproximadamente 0,8 dividido por 2, que é 0,4. Ou seja, essa seria a alternativa. Então, recapitulando, o que eu teria que fazer? Carga 1, carga 2, se o ponto, o campo elétrico é nulo nesse ponto, eu preciso que eu tenha campos elétricos ali que tenham a mesma direção, porém tenham sentidos contrários em mesmo modo. Tudo bem? Próxima questão. Na figura a seguir aparece a representação por linhas de força do campo elétrico no certa região do espaço. Tá? Então essa é bem simples, mas vocês precisam saber disso aqui e precisam praticar isso aqui. Então vamos na letra A. Diga onde a intensidade do campo elétrico é maior. Na proximidade de A ou na proximidade de B? Então a alternativa A, tá? Vamos dizer que onde o campo elétrico é maior, onde a intensidade é maior? Nós já vimos que é na alternativa A. Por que é na alternativa A? Porque as linhas de campo nesse ponto, tá, são menos espaçadas, tá? Ou seja, as linhas nesses pontos, ou seja, nesse ponto A, a intensidade do campo é maior porque as linhas de campo são mais densas. Tudo bem? Beleza? Então vamos lá. Alternativa B. Suponha agora que uma partícula carregada positivamente seja largada em repouso no ponto A. A tendência da partícula será se deslocar para a direita, para a esquerda, ou vai permanecer em repouso? Vamos lá, gente. Tá vendo essas linhas de campo? Essas linhas de campos, concorda comigo que elas estão saindo? Então qual é a carga que está aqui, gente? Positiva. A minha carga geradora aqui é positiva. Por quê? As linhas de campo estão saindo, as linhas de força estão saindo. Tá? Então a tendência, se eu colocar uma carga positiva em A, a tendência dessa partícula é fazer que ela vá para onde? Vai para a direita, para a esquerda? Ela vai para a direita. Por que ela vai para a direita? Simples. Repulsão. Tudo bem? Foi? Simples. Letra C agora. Respondendo a pergunta anterior, no caso B, apenas considerando agora uma nova partícula carregada negativamente jogada aqui no ponto A, novamente justifique. Essa partícula vai para onde agora? Se ela é negativa? Vai para a esquerda. Ela vai para a esquerda. Por quê mesmo? A atração. Tá? Simples, não é? Próximo. Bom,
Essa aqui parece complicada, tá? Mas vamos fazer devagarzinho. Tem uma partícula de água com massa de 0,8 vezes 10 a menos 9 kg. Ela está eletrizada com uma carga Q, 16 vezes 10 a menos 19 coulomb. E está em equilíbrio no interior de um capacitor de placas paralelas e horizontais, conforme o esquema a seguir. Nessas circunstâncias, o valor do campo elétrico entre as placas é... Primeira coisa que a gente tem que pensar é: se essa gotícula de água está suspensa, vejam a seguinte situação. Olha quantas informações eu poderia tirar daqui. Todo mundo concorda que a força-peso está apontando para cá, não é? Todo mundo consegue visualizar isso, não é? Se essa gotícula de água está em equilíbrio aqui nesse interior, significa que eu tenho uma força aqui para cima. Quem é essa força? Força elétrica, porque eu tenho um capacitor de placas paralelas. Então eu tenho para baixo o peso e para cima eu tenho a força elétrica. Tudo bem? Então vamos lá. Pensem comigo. Está ali a força elétrica. Tá? Tá aqui o meu peso. Qual é a informação que eu tenho? Se ela está em equilíbrio, eu sei que a minha força elétrica é igual ao meu peso. Beleza? Wanderson, a minha força elétrica, eu posso dizer então que é igual a massa vezes a gravidade? Pode. Qual é a massa? 0,8, 10 a menos 9, vezes 10. Tá? Isso aqui vai dar 0,8, 10 menos 9 com 10, 10 a menos 8, tá? Ou seja, isso dá 8 vezes 10 a menos 9. Tudo bem? Newtons. Então essa é a minha força elétrica. Só que ele me pergunta: qual é o campo elétrico aqui? Veja comigo. Eu tenho força elétrica. E eu sei que a minha força elétrica dividido por uma carga Q é igual ao meu campo elétrico. Confere? Só que eu preciso K, Q... Não preciso, porque eu já tenho o valor da minha força elétrica. O valor da minha força elétrica é 8 vezes 10 a menos 9. Sobre uma carga que ele me deu. 16 vezes 10 a menos 19. Ou seja, o meu campo nada mais é do que 8 por 16, 0,5, vezes 10 a menos 9, vezes 10 a 19. O valor do meu campo elétrico é 0,5 vezes 10 a décima, ou seja, é a mesma coisa do que 5 vezes 10 a nona Newton por Coulomb. Letra A. Tudo bem? Então, espero que vocês tenham prestado bastante atenção na resolução. Espero que vocês tenham entendido, tá? Campo elétrico é isso. É importante que vocês aprendam o princípio da eletrostática para aprenderem bem a lei de Coulomb. Aprendendo a lei de Coulomb, você aprende melhor o campo elétrico. E logo em seguida, como nós formos ver potencial elétrico, tá? Isso aqui vai ser muito importante.